Esses dias eu recebi a seguinte pergunta de uma aluna minha. Mi, o meu conhecimento acumulou. Eu não consigo colocar para fora. Como destravar isso e criar o meu conteúdo? E talvez você esteja exatamente nesse mesmo lugar agora. Então, para um minuto e pensa aqui comigo. Para mim, o conhecimento, ele é como uma estrada. Ela precisa te levar para algum lugar, senão você está perdida ou andando em círculos. Certo? Mas quando o conhecimento acumula e te deixa travada, não é porque você não sabe o caminho. Você até conhece a estrada, mas será que você não esqueceu de checar quem de fato está dirigindo? E eu vou te explicar isso melhor. O conhecimento, ele é para te dar liberdade, autonomia de pensamentos, ações, mas quando ele começa a te gerar uma confusão, uma pressão ou até um ciclo infinito de falta de ideias, é um sinal claro de que algo está desalinhado. E existem formas práticas de destravar essa rota e é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Como transformar o seu conhecimento em um bom conteúdo, mesmo que você esteja travada e cheia de informações acumuladas. E a resposta de verdade aparece quando você olha com honestidade para essas três coisas. Primeiro, o conhecimento sem aplicação é um peso, ele não é poder. Não basta você acumular conhecimento, ele precisa ter uma aplicabilidade. O conhecimento que não se aplica, ele vira ruído, vira ansiedade, vira aquela sensação de nossa, eu sei muito, mas não sei por onde começar. E aqui vai a primeira ação. Antes de pensar em postar, ensinar, criar, se pergunte qual é o problema que o meu conhecimento resolve? O que alguém do outro lado da tela consegue fazer melhor depois de me ouvir? Porque o conteúdo bom, ele não nasce da vontade de você mostrar algo para alguém. Ele nasce da intenção de guiar alguém do ponto A até o ponto B. E o conhecimento sem destino, ele fica só recalculando a rota o tempo todo e não te leva a lugar nenhum. Quando você destrava a aplicabilidade, o conteúdo ele começa a fluir quase que naturalmente, praticamente sozinho, porque as ideias surgem a partir desse conhecimento que você acabou de aplicar. E a segunda coisa é entender que você não está sem ideias. Provavelmente o que acontece com a sua mente é que você não tem filtro e nem recorte. A maioria das pessoas não está travada por falta de ideias. Ela está travada por excesso. Até porque você quer falar sobre tudo, você quer explicar tudo, ensinar tudo de uma vez e tudo ao mesmo tempo, e é aí que o nosso cérebro trava. O conteúdo ele não é despejar o teu conhecimento, é você conhecer esse assunto tão profundamente e conseguir fazer recortes inteligentes. É pegar algo grande e quebrar ele em pequenas partes, pequenas, digeríveis e até mesmo humana. Uma analogia bem simples. Ninguém aprende a dirigir estudando um carro. Você começa a aprender ligando, depois qual é o acelerador, qual é o freio, como funciona a questão das marchas, se o carro for manual. Mas quem cria conteúdo muitas vezes quer ensinar sobre o carro, falar sobre o motor, sobre a física de como ele funciona, o trânsito, tudo isso em um único conteúdo. E eu dei o exemplo do carro, mas isso vale para qualquer coisa. Então, ao invés de se perguntar sobre o que eu posso falar, troca essa pergunta por qual a parte do meu conhecimento alguém precisa absorver e entender nesse momento. Qual a microclareza que eu posso gerar em poucos segundos ou em poucos minutos. E essa terceira e última coisa, ela muda tudo. O conteúdo bom, ele não nasce só daquilo que você sabe, mas sim do que você viveu. Muitas pessoas tentam criar conteúdo a partir de um conhecimento técnico ou teórico, mas o que conecta de verdade é o conhecimento contado pelas suas experiências, pelas suas histórias, por como você dá vida àquele conteúdo, àquele conhecimento em específico. E você pode observar isso. O mesmo conceito explicado por duas pessoas diferentes, ele nunca soa igual, porque o que te diferencia não é o que você sabe, mas o como você passou, como isso passou por você. O erro é tentar falar como um especialista antes de falar como humano. Então, da próxima vez, se pergunte: o que isso mudou em mim? Aonde eu errei antes de aprender, antes de entender isso? E qual a confusão eu tive que hoje parece óbvia eu sendo profissional da área X, por exemplo. Quando você começa por aí,
você sai do modo professor e entra em um modo conversa. E eu vou te falar que, curiosamente, é nesse ponto que você vira referência sem forçar uma autoridade, porque as pessoas confiam em quem viveu aquele caminho, não só em quem simplesmente decorou o mapa. E voltando à analogia da estrada, destravar o seu conteúdo não é sobre aprender mais, acumular mais conhecimento, e sim alinhar essas três coisas: o destino claro, qual a aplicabilidade, um trecho específico, que é o recorte, e alguém consciente, que é você, as suas experiências, a sua voz. Quando isso se alinha, o conhecimento ele deixa de ser um peso para começar a te mover e te impulsionar. Então, ao invés de sair desse vídeo pensando: meu Deus, o que eu posso postar hoje? Faça diferente. Escolha uma única ideia, algo que você viveu dentro do seu conhecimento, dentro do seu nicho, que você já testou, errou, e explique como se você estivesse falando com uma única pessoa, não com a internet inteira. E se o conteúdo ele te deixa mais leve depois de você criar, depois de você falar sobre isso, você está no caminho certo. Mas agora, se ele te deixa pesada, ansiosa, antes mesmo de você postar, perceba que algo está desalinhado e precisa ser ajustado. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e se você chegou até aqui e ainda não curtiu, aproveita esse momento, curte. Se ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, e eu vou deixar uma próxima sugestão de criação de vídeo sobre criação de conteúdo. Pode facilitar ainda mais o seu processo.